Senhor, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, nossas limitações. Queremos te agradecer, ó Pai, por essa graça bendita em Jesus Cristo. Fala, Senhor Deus. Obrigado. Fala, Pai, ao teu povo está ouvindo. Ó Deus, fala-nos, ó Deus, com a graça, com o poder da graça transformadora de Jesus Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Pai, se hoje podemos orar, se podemos falar com o Senhor sem barreiras, é porque Jesus Cristo nos abriu um novo e vivo caminho. E é em nome de Jesus, Senhor, que nós falamos. Em nome de Jesus que estamos reunidos. Em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Então fala conosco. Revela, Pai, o Teu amor eternal. Revela, Senhor Deus, essa graça incomum, uma graça especial. Ó Deus, o sol nasce sobre bons e maus. Aleluia. A chuva cai sobre justos e injustos. De forma que essa graça natural, ela é a todos manifesta. Mas a graça especial, na pessoa de Jesus Cristo, só pode ser experimentada por aqueles que foram aos pés do Calvário, entregaram suas vidas, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então entram pela fé ao reino de Deus, como filhos de Deus. E agora, Pai, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque já não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito.
que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou do reino das trevas, da morte, da condenação. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa salvação, porque agora somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E então temos uma vida eterna, uma cidade santa, Nova Jerusalém nos aguarda, novos céus e nova terra são aguardados. E nós temos, ó Pai, a unção do Santo, o Teu Espírito habita em nós. Então somos poderosos em Deus para vencer as nossas consciências carnais. De forma, Pai, que hoje revela-te a nós toda a Tua graça e nos salva, Senhor. Aí sim seremos salvos. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós te damos graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler a palavra de Deus ainda de pé. Oséias 6, versículo 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Amém? Vamos sentar. Vocês sabem o que é chuva serôdia? Não. Porque se nós acabamos de estudar semântica, se a gente não sabe o significado da palavra, a gente fica sem saber o sentido do texto, a gente não sabe o que o texto está dizendo para a gente. A gente leu o texto aqui várias vezes, mas a gente ainda não sabe o que significa. Não é verdade? Olha como é importante, às vezes, a gente pegar detalhes do texto, a semântica, né? O significado da palavra, para a gente entender tudo que o texto está dizendo para a gente. Vamos analisar então? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Até aqui, nós sabemos que o conhecimento de Deus é um processo na vida de todo mundo. Ninguém conhece a Deus imediatamente após ter aceitado Jesus. Ele compreendeu tudo de Deus, ele já sabe tudo, então não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais buscar a Deus, porque ele já sabe tudo. Nós sabemos que isso é uma inverdade, embora muitas pessoas vivam dentro da igreja dessa forma. Eles aceitam Jesus e simplesmente vêm aos cultos. Ele não se procura se aprofundar, não procura conhecer a Deus, não desenvolve um relacionamento de oração com Deus, né? Então essa pessoa, mas a Bíblia aí, nesse texto de Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz para a gente que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso dá a ideia de uma continuidade. Você aceitou a Cristo, você veio a Jesus, você teve algum entendimento do Evangelho, porque o Espírito Santo te revelou, né? Mas existe a necessidade de buscar, existe a necessidade de continuar esse processo de busca pelo conhecimento de Deus, que não vai terminar, na verdade, nunca, porque nós nunca vamos conhecê-lo totalmente. Nós só vamos conhecer de Deus aquilo que Ele mesmo, pela sua graça, por meio de Jesus Cristo, por meio da sua misericórdia, revelar para a gente. Então ele continua dizendo o seguinte: a sua saída como a alva é certa. Ou seja, se você prosseguir em conhecer a Deus, se você se empenhar nessa jornada da busca pelo conhecimento de Deus, é certo que Deus vai se dar a revelar a você. Aí entra aquele versículo do Novo Testamento, que eu gosto muito, de João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a Ele. Então há uma resposta certa de Deus àqueles que buscam a sua face. E ele conclui dizendo o seguinte: e Ele a nós virá como chuva. Quem virá? O Senhor. O Senhor virá como a chuva. Que chuva? Como chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva serôdia, ela ocorre na primavera. Ela ocorre na primavera. Ela tem um período. Ela vem para regar a terra. Alguém fez dever de casa aí, alguém estudou. Eu já levo em casa. Isso aí. Então,
a chuva serôdia é a chuva. Haviam dois tempos, né, de chuva na Palestina. O primeiro tempo se dava entre março e abril, que era perto da Páscoa. E essa primeira chuva era a chuva temporã. Chuva temporã, ela molhava a terra afofava a terra para que a terra pudesse ser arada e as sementes eram plantadas e então nós tínhamos já um plantio. Mas era aguardada com muita expectativa pelos lavradores a chuva serôdia, que vinha no mês de outubro mais ou menos, que era a chuva da primavera, né? Porque nós estamos no hemisfério sul, no hemisfério norte é invertido, né? A primavera lá, aqui outubro é outono, lá é primavera. E o que é primavera lá em março, abril, aqui é primavera, lá é outono, outono lá é primavera aqui. Então o que acontece? Essas chuvas serôdias eram chamadas as últimas chuvas. E qual era a importância dessas chuvas serôdias? Aquelas sementes todas que foram plantadas, elas iam receber a última chuva. Elas iam receber a chuva que ia dar o fruto, que ia molhar, que ia fazer a semente, né, brotar na terra e produzir os frutos. Então, o que Deus está dizendo? Vocês vão me conhecer, mas vocês vão prosseguir em me conhecer. Eu certamente vou sair, vou me revelar a vocês, né? Então eu vou vir até vocês. Mas como a chuva serôdia rega a terra, eu virei a vocês. Ou seja, quando vocês me buscarem e eu me manifestar e vir até vocês, vocês terão frutos dessa busca. Deus promete frutos para aqueles que o buscam. Você tem buscado ao Senhor? Você tem gastado tempo com Deus? Porque é certa a manifestação do fruto na vida daquele que busca ao Senhor. Algumas pessoas não recebem de Deus porque não oram. Pensa comigo aqui. Lembra da lógica? Lembra da lógica? O que esse texto está dizendo? Se eu orar, Deus vai se revelar, vai se manifestar. E haverá frutos dessa manifestação. Mas e se eu não o buscar? E se eu não orar? O que vai acontecer? O que a gente quer? Chegar aqui, alguém chegar para a gente e dizer assim: eis minha serva, que eu te dou a minha unção. Eis meu servo, te dou a minha unção. Eis minha serva, te dou a minha unção. Eis meu servo. A partir de hoje, ó, milagre lindo na tua vida. Ó, você tá. Então, o que acontece? A gente quer isso. E hoje, instantaneamente, você já está abençoado. Você vai sair aqui, vai ser abençoado. O que Deus quer de nós? Busca. Então você pode se iludir com abracadabra e toma aí e está tudo certo. Eu não estou falando que Deus não opera de forma inteira, não estou falando isso não. Estou falando que muitas das vezes a gente quer o miojo. A gente quer os 3 minutos de revelação e a gente não quer buscar ao Senhor. Eu não estou falando só do estudo da palavra, que a gente está no seminário, estou falando de oração. Estou falando que você no seu quarto. Jesus disse: muita gente não recebe porque você não pede. E se Tiago está falando isso, inspirado pelo Espírito Santo ele está, então ele está dizendo o quê? Que se você não orar, você não vai receber. Eu vou perguntar. Se eu perguntar aqui, quantos querem receber algo? Todo mundo vai levantar a mão. Quem não quer receber algo de Deus, né? Talvez você tenha entrado aqui hoje pedindo a Deus até uma resposta, pedindo a Deus uma intervenção, um milagre, né? Algo sobrenatural, uma resposta de Deus. Mas quanto tempo você tem gasto do seu dia para orar por essa situação? Entende? Entendeu? Qual é o grau de sede? Porque eu estou com sede. Mas eu consigo ficar mais 1 hora aqui falando sem beber água. Mas eu posso estar com uma sede.
Mais água aí, gente, pelo amor de Deus. Qual é o seu grau de sede? É o que o Espírito Santo está perguntando para você nessa hora. Eu vou buscar o Senhor. Não. Pastor Marcos, eu preciso buscar o Senhor. Mas, eu marquei um churrasco aí. Depois a gente busca o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. Mas não estou com tanta sede assim. Ou então, eu vou buscar o Senhor. Pastor, amanhã tem um casamento, tem um aniversário. Não posso estar buscando o Senhor. Eu estou desesperado. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu não vou nem dormir essa manhã. Eu vou buscar o Senhor. Entende? Existem níveis de sede. Existem níveis de sede. Por isso que eu costumo dizer que jejum é sede de Deus. Eu vejo pessoas decretando, convocando jejuns para todo mundo e tal, só que não funciona assim. Qual é o nível da tua sede de Deus? Quanto você precisa de Deus? Quanto você quer receber de Deus? Há pessoas que buscam a madrugada inteira e não largam, Senhor, vou te largar depois que o Senhor me abençoar. Foi o caso de Jacó. Mas existem pessoas que não estão muito preocupadas. Eu posso esperar mais 10 anos sem resposta de Deus? Não, eu vou ver minha vida tranquilo. Ela pode se encaixar na parábola das 10 virgens? Se encaixa na parábola das 10 virgens? Sim. Pode. Na verdade, o que a parábola das 10 virgens mostra é exatamente isso. Pessoas que não têm sede de Deus e por isso não se preparam, não buscam, não oram, não enchem os seus vazios, não preparam azeite de reserva. E as prudentes são aquelas que estão famintas por Deus, que preparam, se organizam, olham a mochila 10 vezes, não está esquecendo nada, vai ficar até mais tarde para poder produzir aquele azeite de reserva. É perfeita essa colocação. Então a gente posso entender que, no caso, você está entrando num assunto que tem gerado uma certa dúvida, na questão você, às vezes, eu tenho perguntado ao Espírito Santo se é certo você ficar insistindo com a pessoa para que ela produza alguma coisa. Porque o Senhor tem falado comigo o seguinte, que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Então, às vezes, você fica preocupado, né? Você percebe o comportamento, mas eu, agora, ouvindo o que você está dizendo, a questão é o seguinte, ele ainda não atingiu um nível para produzir, né, o bastante para o Senhor. Eu estava estudando sobre a cegueira espiritual, a pessoa que está morta, não existe o meio termo. Por isso que às vezes é uma confusão na minha mente, eu vou para os pés da cruz, perguntar ao Espírito Santo. Não existe aquele, ou você é de Deus ou você não é. Ou você está vivo ou você está morto. Ou você está vivo em Cristo Jesus, ou você está morto. Porque aquele que ficar no meio termo morto, quando o Senhor Jesus voltar, ele vai ficar. Não tem um lugarzinho reservado por Deus para aquele que fica ali no meio do caminho, para aquele que ainda está produzindo, ele ainda está se enchendo, ele ainda está procurando, ele ainda está no processo. Então, a questão é o seguinte, o morto, estava estudando o morto, ele não tem faculdades mentais de ouvir você clamar. A pessoa está morta lá no caixão, o parente morreu, você está gritando, está dizendo para ele que você ama, está dizendo para ele que você... Ele está morto, ele não tem condição de responder o que você está dizendo. Então, só que existem pessoas que não estão ouvindo, ele não tem vida. Só que tem pessoas que acham que ele está ouvindo. De repente, ela pode imaginar que o espírito dele está do lado dele e está ouvindo e está tudo certo. Levando para o mundo espiritual, a pessoa que está morta, que ainda não atingiu, me corrija se estou errado, um nível ainda de adoração ou de... para com o Senhor Jesus, ela não tem condição, você pode falar, mas ela não tem condição de dar para Deus aquilo que a Bíblia está pedindo. Nenhum de nós tem condição de dar a Deus o que Deus quer, a menos
que o Espírito Santo revele o Evangelho a nós, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que é o trabalho que ele realizaria, segundo as palavras do Senhor Jesus. E então o novo nascimento acontece. Tudo começa do novo nascimento. Se não houver em nós a natureza de Deus gerada pela palavra, pela ação do Espírito Santo, nós não temos nada. Não temos em nós mesmos a capacidade de agradar a Deus. Você pode jejuar 40 dias e 40 noites, não é isso que vai tornar você agradável. Nós só somos aceitos por meio da cruz. Nós só somos aceitos por meio de Jesus Cristo, pela obra redentora de Cristo no Calvário. Isso significa que você não tem mérito nenhum diante de Deus. Você não pode entrar diante de Deus, bater com os pés na porta e encostar Deus na parede, dizendo que você quer isso ou aquilo. Porque você só é aceito mediante Jesus, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Por isso é uma grande idiotice o homem se soberbecer. Porque é a mesma coisa de uma lombriga dentro de um valão se soberbecer diante das outras criaturas, porque ele é a mais vil de todas as criaturas, entendeu? É a mais nojenta de todas as criaturas. Então ela não tem de que se gloriar. Então se você colocar colares de ouro no pescoço da lombriga e encher ela de riqueza, ela ainda vai ser uma lombriga. Então ela não tem glória nenhuma, entende? Então assim somos nós diante de Deus. Nós só somos aceitos mediante a graça. Na nossa natureza recebida de Adão, somos lombrigas, vermes, nojentos. Deus não pode tolerar a nossa maldade, Deus não pode tolerar a nossa natureza, mas Ele nos amou de uma maneira tão grande e enviou o seu Filho aqui. E quando Jesus paga o preço pelos nossos pecados, Ele nos abre um novo e vivo caminho para Deus. E então, mediante a fé, a ação de crer, a ação de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor pela sua graça e misericórdia, Ele nos abriu esse caminho, porque por nós mesmos não teríamos nenhuma condição. Então, por meio de Jesus, nós somos aceitos. Pelo sangue do Cordeiro, somos aceitos. Ele é o nosso herói. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso tudo, irmãos. Quando Paulo diz, quando é Hebreus, eu acho, não me lembro agora onde está o texto, mas dele, por ele e para ele são todas as coisas, significa exatamente isso. O Tarcísio, diante de Deus, é um verme nojento. As nossas justiças, Isaías diz que as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Aquele pano que você não quer nem olhar para ele mais, nojento, cheio de imundícia. E a relação, a referência a esse pano, era o pano que envolvia os leprosos. Os leprosos se envolviam com ataduras, e quando tirava, vinha todo o resto de podridão da pele dele, pus, sangue, resto de pele morta, vinha tudo naquele trapo imundo. É a isso que é comparada a nossa justiça, a trapos de imundícia. Então, irmãos, eu não sei se eu posso fazer essa comparação, é muito pequena, mas você ganhou na Mega Sena da Virada. Ainda é pequeno. Pois é, você era um verme nojento, condenado a ser lançado no fogo, e de repente você recebe uma herança que você não tem nem como computar isso. Então a Mega Sena da Virada ficou fichinha, né? Muito mais do que isso. Nós não tem como mensurar o que Deus fez por nós. Entende? Então agora, a única coisa, presta atenção, a única coisa que o Senhor requer de você é que você busque, que você se esforce. Alguém disse que somos salvos pela graça, não de graça. As pessoas confundem isso. Está achando que a salvação é o terceiro tubo de pasta de dente que compra no combo. Leve 3 e pague 2. Não é isso
Graça é o poder de Deus para a salvação do homem. A graça ela tem um poder, a graça ela tem um amor, a graça ela tem... Olha, a graça foi a solução para o nosso problema, para a nossa perdição. Não sei se um dia nós vamos conseguir mensurar o que Deus fez por nós. Porque nós somos muito nojentos. E de repente a gente herda um reino por Ele. É por isso que a salvação é completa. Tem a chuva temporânea, mas tem a serôdia. Tem um momento primeiro, das primeiras chuvas, que você aceita Jesus, você segue sua vida, mas tem a chuva serôdia, que vem os resultados finais. O resultado final da nossa salvação é a glorificação do corpo, quando todos seremos glorificados. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, aqueles que morreram primeiro, que dormiram primeiro no Senhor, eles também ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, todos seremos transformados. E todos juntos, com o corpo glorificado, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Quem tiver curiosidade para saber um pouco mais sobre esse corpo que nós vamos receber, leia 1 Coríntios capítulo 15. Lá está todos os detalhes desse corpo glorificado que você vai receber. Então, o que Deus fez por nós é muito grande, o que Ele pede de nós é muito pouco. É simplesmente que nós sejamos crentes. Crentes. A palavra fé, é pistis. Pistis é fé, no sentido de fidelidade. Não é simplesmente o sentimento, é também a convicção, é também a certeza. Porque entenda, quando o Espírito Santo vem morar dentro da gente, ele gera dentro da gente uma certeza. Você sabe que é salvo. Eu não entendo o processo, eu não sei como sou, mas eu sei que sou. Eu não sei como acontece isso, mas eu sei. Só sei que sei, eu sei. Então, gera dentro de mim uma fidelidade. O que é isso? Agora, não importa o que aconteça à minha volta, essa fé é inabalável. E eu vou agir exatamente como essa fé que está dentro de mim. O Espírito Santo gerou, o Espírito Santo testificou, testemunhou dentro de mim. Ele fala comigo, ele testemunha. Então o mundo todo pode dizer, o diabo pode me acusar, mas eu sei que sou salvo. Então, todas as minhas ações, todos os meus pensamentos, tudo que envolve a minha vida agora, vai ser de acordo com essa fé. Então eu vou gerar obras. Todas as obras que eu produzir serão em Deus, serão para Deus. Então é importante que a gente entenda, nós estamos fazendo trabalhos para Deus aqui. É importante que você entenda que o que você faz aqui não é para o pastor. Presta atenção, amanhã eu vou morrer, eu não vou estar aqui mais. Deus pode me tirar daqui a qualquer momento, não sei, Deus sabe. Eu não sou eterno. Amanhã pode estar outro pastor aqui. Pode ser o pastor Marcos, pode ser outro obreiro que Deus levante. Presta atenção. Não é a pessoa que está aqui que você está servindo. O pastor é colocado na igreja como aquele que vai instruir, aquele que vai dar um alimento espiritual, a direção, cuidado, no sentido de alimentação, de zelo, de oração. O pastor é um irmão mais velho. Eu gosto de dizer que os pastores são irmãos mais velhos, porque eles foram chamados e dotados, capacitados por Deus, mas eles não são melhores que ninguém. Eles têm sentimentos, são humanos, precisam de cuidado também, tudo. Mas são irmãos mais velhos, que receberam a função o seguinte: o pai saiu dos seus 5 irmãos mais velhos, tomar conta dos seus irmãos. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos. Jesus não colocou Pedro como pai, Jesus colocou Pedro como irmão mais velho.
minha concepção, pode ser que alguém discorde, não tem problema. Mas na minha concepção bíblica da função do pastor, ele é um irmão mais velho. Ele vai assumir ali uma responsabilidade. Mas ele é tão irmão quanto você, tão filho quanto você. Então, o que acontece é que, não importa quem esteja aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor de verdade. E nós não podemos estar aqui servindo ou fazendo algum trabalho achando que está fazendo para o homem, para o pastor humano. Nós estamos aqui fazendo para o pastor Jesus. Então é para o Senhor, irmãos, que nós servimos. É para o Senhor que nós passamos da hora, é para o Senhor que nós saímos das nossas casas, às vezes, quando nem tem culto, vai ficar aqui trabalhando o dia todo. É para o Senhor. O que nós fazemos aqui, fazemos para Ele. Por que fazemos para Ele? Porque o que Ele fez por nós é muito grande. E eu não posso pagar, eu não posso dar de volta na mesma moeda aquilo que Ele fez por mim, porque não tem como comparar, mensurar isso. É muito pequeno. Se eu der a minha vida hoje numa cruz crucificada, eu não consigo devolver para Ele o que Ele fez por mim. Essa questão, o amor de Deus, ele não tem como você medir. Infelizmente, ele não é alcançado por todos. Eu estava lendo em Efésios, capítulo 2, e ali, quando Paulo explica, ele, no contexto, ele vai falar das coisas celestiais. Então ele entra no plano da salvação. Só que ele tira o homem de cena e entra Jesus. Deus, ele é propriedade de Deus o amor. É um atributo de Deus. Deus é amor. É da essência dele. É da essência dele. Quando ele olha, quando o homem peca, quando ele olha para o homem, esse amor se transforma em justiça. Porque ele estabeleceu uma lei: toda alma que pecar vai morrer. Só que existia um plano, uma oportunidade para o homem em Cristo. O Cordeiro perfeito deveria morrer em nosso lugar. Então, essa sentença de Deus, ela foi adiada, porque nós deveríamos morrer. Nós merecemos isso. A justiça de Deus. Porque Deus estabeleceu uma lei: toda alma que pecar vai morrer. Então, esse plano, se Deus lançasse no inferno o pecador imediatamente após ele seria justo, ele é justo. justo. Exato. Só que, por causa dessa essência de Deus, quando ele olha para nós, se transforma em justiça, ele adia. Por quê? Para que entre o plano de Jesus. Então, em Cristo, quando ele olha para nós, o que ele vê? O sangue de Cristo. Então, esse amor, ele vem através de Cristo, porque o sangue de Jesus está. Eu creio, mas o sangue está na minha vida. Então, esse amor me alcança. E quando eu entendo, como você acabou de falar aqui, que é nele, eu olho para mim, eu vejo que eu não tenho condição nenhuma. Então eu entendo o seguinte: a pessoa que ainda não foi alcançada por esse amor, ela acha que tem alguma coisa. Às vezes as pessoas acham assim: Deus, ele me amou tanto, Deus, ele me ama tanto. Olha, Deus me deu o dom, tá vendo? Deus me ama, Deus me deu o dom. Deus, quando eu oro e peço alguma coisa para ele, ele faz. Mas é tudo por fé, mas é tudo por fé nele. Eu não tenho mérito nenhum. Se eu crer nas minhas, se eu começar a colocar a minha vontade, eu sou uma pessoa que eu vejo, eu tenho pena de fulano, então eu vou ajudar. Essa bondade, como você falou assim, ela é como um trapo de imundícia. Deus, ele olha para a minha bondade, eu sou bonzinho, eu abraço todo mundo, eu ajudo todo mundo. Essa bondade, quando Deus, ele olha para a minha bondade, ele vê como um pano sujo. Uma coisa repugnante. Então, eu acho, a questão é o seguinte: a soberba religiosa. Se eu não tenho ainda uma condição, eu vou fazer para Deus de qualquer jeito, eu não vou fazer não, porque... Então eu estou achando que eu tenho algum mérito. Eu acho que eu sou alguma coisa, eu me coloco numa condição, tipo assim, agora para mim não dá nada. Primeiro eu vou fazer a minha vontade, porque eu quero, eu vou para o churrasco ao invés de fazer as coisas para Deus, eu vou buscar o meu prazer, o que eu faço. Então, aí eu tenho livre-arbítrio em pensar o seguinte: eu tenho meu direito, eu posso. Isso. Aí que vem o engano. A pessoa, ela se acha um pouquinho. Entendeu? Não, eu tenho liberdade. Eu também não é assim. Então, o inimigo, o Satanás, ele sempre age, né, com as mesmas armas, como ele fez lá no Éden. Ele vem com mentira. Não é bem assim.
Não É o é mesmo esse. diabo e é o mesmo homem, é o mesmo ser humano. Então, essa soberba, então a questão é o seguinte, da gente se achar que eu tenho alguma coisa, poxa, quando eu oro, né, Deus ele é comigo, Deus ele me escuta, eu sou, né, Deus ele é assim comigo. Então essa soberba, isso nos afasta de Deus, porque tudo é em Jesus. Eu tenho uma marca, qual é a marca? A marca do sangue. A partir do momento que eu creio, então eu me submeto e eu falo assim, poxa, realmente, eu sou essa pessoa repugnante, mas eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma chance em Cristo. Então Jesus é a nossa oportunidade, é a nossa tábua de salvação. Então eu tenho que ir a Ele, por quê? Então eu sou grata a Ele por tudo. Então tudo muda, a partir daí tudo muda, quando eu tenho esse entendimento. Isso mesmo. Então, vira para o seu irmão aí que está do teu lado e fala para ele assim, aproveita a oportunidade. A porta da graça está para fechar, Bebezinho. Próxima unidade. Vamos lá? O caminho do conhecimento de Deus. Existem duas classes de revelação de Deus. A geral, por meio da natureza, e a especial, por meio da sua palavra escrita, as Sagradas Escrituras. Então Deus, na sua infinita misericórdia, continuando aqui o plano da salvação, nós já sabemos que vem por meio de Jesus, essa graça, o Espírito Santo, a palavra, tudo veio por meio de Deus, né? Então Deus nos deu a palavra, e grande era o número daqueles que anunciavam as boas novas, né? Está lá no Salmo 119, não me lembro o versículo, acho que 65. Então, tudo vem de Deus, tá? O conhecimento de Deus só pode ser alcançado por meio da sua revelação. Qual o problema da revelação geral? A revelação geral, ela dá um conhecimento que existe alguém superior, relojoeiro, grande arquiteto e tal, né? Que existe uma mente inteligente por trás de tudo isso, mas esse conhecimento não salva. Esse conhecimento, ele tem uma serventia, aliás, para condenação. És inexcusável quando julgas ao homem, né? Então, o homem se torna indesculpável. Indescusável significa que ele não pode se excusar, não tem desculpa, né? Então, ele é inexcusável, indesculpável diante de Deus. Ele será condenado, porque Deus deu um conhecimento ao homem por meio da natureza. A revelação ou conhecimento, né? A revelação especial de Deus, essa pode salvar. E ela vem por meio de quê? Por meio da Bíblia Sagrada. Amém? Por meio da palavra de Deus. Essa revelação especial, ela vem por meio da sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... Os mandamentos do Senhor, então, são a revelação especial. Por meio deles, nós podemos agradar a Deus e nós podemos, então, receber a revelação de Deus. Amém? O Pai e o Filho se revelarão. O Pai e o Filho nos amarão por meio da sua palavra. Somos gerados pela palavra. Então, nós entendemos que a revelação geral não pode salvar, apenas revelar a existência de Deus. Mas a revelação especial de Deus nas Sagradas Escrituras, elas têm poder para nos salvar. Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, pois este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu quanto do grego, não importa. Deus salva a humanidade inteira por meio da revelação especial da sua palavra. Ok, queridos? Você pode dizer amém? Amém. Próximo. Então vamos lá. Revelação geral ou natural. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, ou revela sabedoria a outro dia. Uma noite revela a outra noite. O Salmo 19, versículo 1 e o 2. Vamos lá, Romanos 1:20. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, as suas coisas invisíveis, né, em outra tradução, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, Paulo também revela
que estas coisas revelam a Deus, falam de Deus, dão à humanidade, ao homem, algum nível de conhecimento de Deus, mas não pode salvar. O contexto de Romanos 1 diz inclusive que o homem é inexcusável diante de Deus, justamente porque ele recebeu uma revelação, mas ele não quis buscar esse Deus. Entende, querido? Se aqueles que estão lá fora receberam a revelação geral e eles não quiseram buscar a Deus, por isso são indesculpáveis, imagine o cristão que está dentro da igreja, ele recebe a revelação natural e também parte da especial e despreza essa revelação. Lembra do que Hebreus 10 diz? A partir do 24. Estimulemos-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes admoestemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vai se aproximando aquele dia. É isso? Aí ele diz: se pecarmos voluntariamente, após termos o conhecimento da verdade, não resta mais expiação pelos pecados. Ou seja, se eu desprezar a revelação especial das Escrituras, acabou para mim. Aí ele fala assim: quebrando alguém a lei de Moisés, era apedrejado, morto, pelo testemunho de duas pessoas. De quão maior castigo vocês imaginam ser merecedores aqueles que pisarem o Filho de Deus ou profanarem o sangue da aliança? Então, se eu tenho conhecimento de Deus, irmão, e eu continuo vivendo a prática do pecado, eu sou pior do que o ímpio que está lá fora. Você acha que Deus vai poupar você, porque você está aqui dentro da igreja, você dá dízimo, porque você falta culto, ou porque você é obreiro? O juízo sobre nós é maior. Aliás, o juízo começa pela casa de Deus. Então, se o anjo do juízo vai passar a espada, vai começar no altar. Então, que tipo de pessoas nós temos que ser? Que tipo de cristãos eu devo ser? Você acha que eu sou pastor, eu vou ter alguma regalia? Pelo contrário. O juízo é maior aqui. Então eu tenho que temer e tremer diante daquilo que Deus tem proposto para nós. Mas aí é que está. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ao invés de termos medo, nós temos paz com Deus. Você consegue entender isso? Nós temos o temor, mas o testemunho do Espírito dentro de nós joga fora o medo. Então eu tenho paz. A paz da salvação. É o testemunho. Há pessoas que têm paz por amortização. Ele está com a consciência dele tão cauterizada, tão calejada, que ele já não se percebe nada, ele não sente nada. Então ele está enterrado no pecado, ele está vivendo de qualquer jeito, e para ele está tudo certo, está tudo bem, Jesus vai voltar, ele vai subir como num lindo balão azul, ele vai voar, ele vai romper as nuvens, maravilha, mas ele não está salvo. E outros têm paz pelo testemunho do Espírito. E tem aqueles que têm medo. Vêm para a igreja por medo, continuam servindo a Cristo por medo, sabe que se for para o mundo vai dar ruim para ele. E aí entra a parábola dos talentos que o pastor Marco pregou aqui na terça-feira com muita propriedade. Quem não veio perdeu, está no canal do YouTube lá, a pregação, a mensagem maravilhosa do Espírito Santo para nós. Por que aquele último servo enterrou o talento? Porque ele teve medo.
E aí entra aquela questão, eu estou na igreja por quê? Porque eu amo a Deus ou porque eu estou com medo do inferno? Porque se eu estiver apenas com medo do inferno, eu não tenho um relacionamento com o meu Senhor, eu vou pegar o meu talento e vou enterrar, e para mim está tudo bem. Eu vou estar dentro da igreja numa boa. Eu não produzo nada para Deus, eu não tenho vida com Deus, eu estou bem, estou tranquilo, estou aqui dentro da igreja. Só que quando o Senhor voltar, aí vai haver a prestação de contas. E aí, se você enterrou a sua vida, o seu talento, por medo, se você está só dentro da igreja, e o único motivo pelo qual você está servindo a Deus é medo do inferno, eu acho que você tem que rever o seu cristianismo, o tipo de cristianismo, de fé que você está vivendo. Porque eu preciso ter um relacionamento com o meu Senhor. Eu preciso amar o meu Senhor. Eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso passear com ele. Eu tenho que ter um relacionamento. Você entende isso? Amém? Os pais antigamente eram pais temerosos. Não havia diálogo. Era pela força da disciplina, da vara, correção. Isso ainda conseguiu produzir em nós resultados muito melhores do que os de hoje, que são amiguinhos, que dão tudo. E verdadeiro, não estou falando aqui, as pessoas aqui acho que têm uma certa orientação, mas tem pessoas aí que deixam de fazer o que quer, ou dá tudo o que ele quer, estão criando uma geração muito difícil, não sei o que vai ser da gente no futuro. Mas o nosso relacionamento com Deus não deve ser um relacionamento de medo. Ele precisa ser um relacionamento de amor. Então, essa revelação, ela vai dar o conhecimento de Deus, mas não vai salvar. Essa revelação pode dizer assim: oh, que Deus grande, oh, eu tenho medo da condenação que esse Deus pode me dar e pode me lançar no inferno. Esse Deus é muito poderoso, verdadeiramente e tal. Tudo bem, mas não vai haver um relacionamento de verdade. O relacionamento de amor com Deus vem por meio da sua palavra. Aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me... Então por onde ou qual é o meio que gera esse relacionamento de amor? A sua palavra. Aquele que tem a minha palavra e guarda, esse é o que me ama. E esse que guarda a minha palavra, que me ama, eu também o amarei. Então, o relacionamento de amor para com Deus é um relacionamento por meio da sua palavra. Sim, mas esse relacionamento, ele não fica somente, esse relacionamento ele fica somente entre a pessoa e Deus. Tipo assim, ele tem esse relacionamento de amor, ele casa, ele na sua vida, ele em si. Ele lê a Bíblia e ele ouve Deus falar, então fica só entre ele e Deus. Não, filha, a palavra diz o seguinte: se você não amar o seu irmão, você não conhece a Deus. Eu estou provocando mesmo é tipo assim, a questão é o seguinte: quando ela fala de relacionamento, às vezes é só entre duas pessoas. Não. Mas o relacionamento para com Deus, esse talento, esse fruto, ele se expande. Sim, se eu estiver aqui dentro, por exemplo, como nós falamos na semana passada, se eu estiver aqui dentro, o irmão que senta no canto, porque o outro está sentado no outro canto, que ele não quer sentar junto, então esse irmão não conhece Deus. Novo nascimento, ele gera o amor ao irmão. Então você falou aí no início sobre a questão de, você falou no versículo, não deixando de congregar. Então, no caso, o que evidencia essa questão de eu granjear o meu talento e de eu produzir para Deus, porque o relacionamento com Deus, ele me produz fruto. Esse fruto, ele não é meu, esse fruto é para os outros. Porque se a gente for trazer aqui numa linguagem figurada, uma árvore que dá fruto, ela não dá para si mesma. Ela dá para as pessoas. As pessoas vão lá, colhem o fruto e se alimentam dela. Então, no sentido figurado, vamos trazer aqui para o reino, não gera fruto. Esse fruto não é para mim. Esse fruto existem frutos que são para Deus. Existem frutos que são para os irmãos. Deixa
espiritualmente falando agora, no sentido do fruto do Espírito. Tem frutos que são para Deus. A minha fé, por exemplo, ela é uma fé que é para Deus. Ela pode produzir frutos para os irmãos, porque a minha vida com Deus vai fazer produzir esses frutos. Tá? Mas existem frutos que são para Deus. É só para entender que você mas que com certeza vão se espalhar e alcançar os irmãos. Porque aí que a Bíblia diz o seguinte: se eu não amo o irmão que eu vejo, eu não posso amar a Deus que não vejo. Agora, que tipo de amor é esse? É isso que é muito confuso às vezes na cabeça das pessoas. Porque a pessoa fica pensando em questões extremas, né? Por exemplo, o cara roubou, matou. Como é que você vai amar essa pessoa? Né? Então, o Senhor Jesus, ele coloca para nós esse amor de que forma? Deus ama, sim ou não? Aí o Pedro, ele pregou aqui numa terça-feira também sobre a questão do amor. Né? Então, ele leu aqui para nós, foi, acho que Mateus 5, que fala sobre a questão de amar o inimigo. Mateus 5, né? Amar o inimigo. Então, como que Deus ama o inimigo? Porque ele diz assim: seja perfeito como o Pai é perfeito. Ame como o Pai ama. Como que o Pai ama? O Pai, quer dizer, Deus, o Pai, faz nascer o seu sol sobre bons e maus. Então você, como filho dele, também tem que abençoar bons e maus. Só que ele abençoa essas pessoas com uma graça natural. Deus faz chover sobre justos e injustos. O cara está vivendo na prática do pecado, mas não é por isso que Deus vai fazer faltar para ele. Deus vai dar igual para o justo. Então Jesus, ele falou o seguinte: você tem que amar o seu inimigo. De que forma? Um grande sentimento de amor, né? Aquele amor romântico que a gente idealiza, né? Não, você tem que amar o seu inimigo como o Pai ama os inimigos dele também. Fazendo nascer o sol sobre bons e maus. Então, esse amor, ele é um amor que ajuda. É um amor que está sempre prestativo, sempre fazendo bem. Agora, Deus pega o pecador terrível e leva para o céu? Então, esse amor tem um limite. E aí, você pega alguém que, por exemplo, vamos pegar um caso extremo aqui. Alguém levou alguém para dormir na sua casa e essa pessoa abusou da sua confiança, foi lá e abusou da sua filha. Então, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai matar ela? Não, você vai amá-la. De que forma? Vai abençoá-la, vai dar um prato de comida, vai despedir ela, olha, que Deus te abençoe. Mas dentro de casa você não vai querer essa pessoa mais. É óbvio. Entende? Então, o amor, ele não é exatamente um sentimento. O amor não é... Pode ser que esse sentimento venha a brotar amanhã. Mas, imediatamente, não é isso que Deus está falando. Deus está falando de atitudes e não de sentimentos. Pois não. É como se eu estava falando aí, que aquele que não ama, ele não tem como conhecer a Deus, né? Aí aqui eu estava lendo aqui, 1 João, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Por que ele é nascido de Deus? Porque Deus é a essência de Deus. Nasceu de Deus. E nós que somos filhos de Deus temos o que? Não, em nós? O Espírito Santo, que é a essência de Deus. Então parte de Deus está em nós. Agora, a gente precisa entender que isso não é uma questão do que você está sentindo, mas do que você vai fazer. E o 8 diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus ele é amor. Então é isso aí. Então não é difícil eu identificar. No caso, existem irmãos que eles não sentem prazer em estar em comunhão. Eles não têm prazer em estar em comunhão. Você coloca um evento na igreja. Você tem dificuldade de introduzir esse irmão para participar. Ele vem no culto. Tá, ele vem no culto. Não, eu sei que tem culto, que eu vou sentar ali e eu vou assistir, eu estou na minha individualidade. Vamos supor, mas tem um evento que você faz para abençoar na palavra. Esse irmão, não quero estar. Para mim, eu
dele, já cumpro a minha cota. Eu estou lá na escola dominical de manhã, eu recebo a palavra. Às vezes nem dá. Às vezes quando dá para mim, ou às vezes quando chega no horário, porque essa questão da adoração, eu vejo o seguinte, você se sentencia, né? Eu preciso falar o seguinte, a forma como você trata Deus começa, né? Você vem ao culto, já começa a questão de horário, entendeu? Pô, se você não é uma pessoa que você honra a Deus, você diz que você honra a Deus, está sempre, né? Quando você vai prestar um culto ali, você já perdeu a metade do culto, você vai lá para adorar, enfim. Mas eu vejo o seguinte, a pessoa tem dificuldade de relacionamento com o irmão da igreja. E tem dificuldade. Tipo assim, ela não quer se mover. E aí é sobre isso que eu estava conversando com o Espírito Santo. Porque às vezes nós que somos pastores, a gente tenta, porque a pessoa é muito cobrada, a gente tenta fazer com que a pessoa venha estar, porque, mas você não está exercendo a sua liderança, você não está falando. Só que aquela questão, eu entendo o seguinte, que a pessoa não tem que estar aqui. Eu estava conversando com a irmã essa semana e falei assim, não vá ao culto para pastorando, por favor, não faça isso. Eu estou te fazendo um convite para você estar no culto em adoração ao nosso Deus, mas não vá comigo. Se o Espírito Santo de Deus te tocar, porque não pode ser comigo, eu vou estar no culto porque o pastor diz, se eu não estiver no culto, se eu não chegar no horário, o pastor vai me chamar a atenção. Em primeiro lugar, essa pessoa está com problemas espirituais. Ou ela está na prática do pecado. Porque o que o Espírito Santo produz dentro da pessoa? O amor. O amor é o fruto maior. A primeira qualidade do fruto do Espírito é o amor. Se eu não quero estar com os irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Essa pessoa está com problemas espirituais. E aí pode ser mágoa, pode ser ciúmes, pode ser inveja, pode ser inimizade, pode ser ira, pode ser qualquer obra da carne daquela que fala de relacionamento. Ou a pessoa, algum problema espiritual essa pessoa tem. Às vezes, o grande problema que eu entendo hoje, às vezes a pessoa, ela tem dificuldade porque ela não está satisfeita no lugar onde está. Eu estou ouvindo uma palavra sobre isso. Se eu acho que aquele lugar ali não é bom para mim, tipo assim, eu estou ali na igreja, mas eu gostaria de não estar ali. Então o problema na pessoa, sabe por quê? Porque se você se acha tão bom que aquele lugar não serve para você. Aquele pastor não serve para você, aqueles irmãos. Então você se acha assim, eu sou tão bom, eu não sei, eu vou mudar. Pastor, depende. Por quê? Eu trabalhando de Uber, há um mês atrás mais ou menos, eu peguei um passageiro que disse assim, eu estou trocando de igreja, sou evangélico, eu sempre estou com a rádio Melodia, com a rádio Shaddai ligada. Então a pessoa entra, já está ouvindo louvor, querendo ou não, está ouvindo louvor. O senhor pode abaixar? Posso, não vou desligar. Pode desligar? Não posso desligar. Então, o carro é meu, eu mando a música. Tem um que bota funk, só misericórdia. Não vou botar, vou mudar uma música mundana que o cara quer. Então ele desce, a cancela de ar, vai fazer o que ele quer. Então o que acontece? Aí o cara entrou e falou assim, sou evangélico, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Não, aí começou a conversar. Está falando comigo, fala, né? Aí, tudo bem e tal. Aí ele falou assim, eu estou trocando de igreja porque a igreja que eu estou não me serve mais. Eu acho que não está me servindo mais. Agora estou me adaptando a uma outra igreja me serve melhor, me dá mais, tem piscina, tem umas luzes assim no teto. E a igreja que eu estou indo agora é muito mais a minha cara, e porque eu me adapto melhor e tal. Eu falei, mesmo. Tá certo. Aí estava perto de descer também, não ia falar nada com ele. Aí eu desci, eu fiquei pensando, hoje as pessoas estão em busca de igrejas que tem assim, quem é igual clube. É igual clube. Tem piscina? Tem salão de festas? Tem, então, tá, não, mas aquela
ali tem um estacionamento mais largo, acho que eu vou para aquela ali. Então as pessoas estão escolhendo igreja como se estivesse escolhendo um lugar de entretenimento, como se estivesse escolhendo um lugar onde ele tem mais opções sociais para... tem aula de zumba? Não, se não tiver aula de zumba, não, porque aquela igreja me dá aula de zumba. Então, as igrejas estão assim, as pessoas estão assim, estão querendo... o serviço que elas procuram não é uma questão espiritual. Então, eu estou explicando isso aqui, que hoje em dia é muito complicado, entendeu? Eu não concordo. Vamos voltar à questão do amor. O Espírito Santo, ele traz a pessoa, né, ao novo nascimento, a uma nova vida de Deus dentro dele. Então, se Deus está vivendo dentro dessa pessoa, ele tem amor. Que amor? Ele quer estar junto, quer estar perto, ele quer congregar, ele quer ter comunhão, ele vai se comprometer, ele vai se envolver, ele vai se comprometer, ele vai vestir a camisa, ele vai estar junto. Então, todo mundo na igreja é assim? Não, tem pessoas que não vêm de escola dominical, porque é muito cedo para acordar, cansado, então é a pessoa que está envolvida, mas não está comprometida. E se aquelas pessoas que vêm assim, por motivo, não estou falando que, por exemplo, eu tenho aqui irmãos que trabalham a semana toda, não pode estar, não estou falando desses irmãos, entendeu? Porque eu já, quando estava trabalhando, dando plantões, tinha domingo que eu não podia estar na igreja, porque eu estava de plantão, e eu não podia faltar o plantão, entendeu? Então, o que acontece? Os pastores assumiam aqui, minha esposa ficou aqui no meu lugar, assumiu a igreja. Então, eu não podia estar por motivo de trabalho, é diferente. Estou falando daquelas pessoas que simplesmente não querem estar, não fazem questão. Vão à igreja no domingo à noite, porque, entendeu? Então, não há um comprometimento, não há um envolvimento real. Então, essas pessoas, elas não são igreja. Elas estão na igreja. O Espírito de Deus não habita. Porque quando o Espírito de Deus habita, há o amor. Se não há o amor, não é de Deus. Desculpa, o que eu estou falando aqui pode até parecer agressivo, pode até parecer extremismo, mas é o que a Bíblia diz. A irmã acabou de ler. A Luísa Mané acabou de ler ali. Quem não tem o amor, quem não tem o amor, não é de Deus. Então, se alguém não tem esse desejo de estar junto, de estar, né, porque alguma coisa, algum problema espiritual está acontecendo. Pode ser um pecado deliberado, ou pode ser um problema na alma, uma mágoa, um rancor, uma ira, a pessoa brigou com uma coisa no coração, e é aquilo que a gente tem falado aqui, o ovinho da serpente, que vai gerar uma serpentezinha, que vai gerar uma cobrinha maior, uma jiboiazinha, que vai gerar uma sucuri, que vai gerar daqui a pouco um dragão cuspindo fogo, garrado com as garras no coração da pessoa, para tirar isso aí, só matando a pessoa, só a pessoa morrendo na cruz de Cristo, crucificando na cruz de Cristo sua carne, suas paixões, para nascer de novo, porque não tem jeito. Filho, o que mais nós vemos hoje, as pessoas saem trotando de igreja. Eu sou um pouco meia... Eu ouvi uma palavra, o Espírito Santo de Deus me trouxe uma clareza em relação a isso. Um pastor que eu sigo, que em nome de Deus do céu subirá, quando uma irmã chegou para ele e disse: pastor, eu estou saindo da sua igreja porque os irmãos daqui não têm amor. Eles me magoaram, eu tive uma decepção, então eu vou para um lugar onde eu fico. Mas ele falou assim: tudo bem, irmão, então quando a irmã chegar em casa, a irmã sai da sua casa também. Aí ela levou um susto: você abandona a sua família e vai embora. Ela falou: que tipo de pastor é o senhor que dá um conselho para uma ovelha? Eu falei: sabe por quê? Porque eu te conheço, que em casa você é brava, você enfrenta o teu marido, você fala do que não deve, então a sua casa também não é um ambiente para você estar. Lá também não tem amor. Lá também não tem amor. Aí ela ficou assim, assustada com o que o pastor disse para ela. E ela dizendo o seguinte: se você se acha tão bom que você tem que sair do lugar, se você tem um talento, porque a pessoa que ela é de Deus, ela identifica o problema e ela fala assim: eu posso ajudar, eu vou transformar. Tipo assim, eu estou aqui, Deus me colocou aqui para fazer algo, está tudo errado aqui, mas Deus me colocou aqui para gerar. Ele não vai ter esse comportamento de sair.
Porque alguma coisa o irmão falou, porque essa questão de você sair porque você não tem afinidade, isso é obra da carne. A pessoa que ela se afasta do irmão por causa de afinidade, ele não é de Deus, porque a Bíblia diz que quem pratica a obra da carne não vai ver a Deus. Então, se eu tenho um problema com a Verônica de afinidade, eu não vou ver a Deus. Na realidade é essa, porque a Bíblia diz que quem vive na prática, no pecado, na carne, ele não vai ver a Deus. Então, eu tenho que resolver a minha afinidade. O que eu tenho que resolver? Eu tenho que me aproximar mais do meu irmão. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus, quem tem Cristo, se a pessoa dá para ele o mal, ele vai dar o bem. Então ele não vai ter problema de relacionamento de estar no lugar, porque ele vai ficar saindo toda hora. Eu vou para aquela igreja, eu vou para outra igreja. Só que tem pessoas lá também, às vezes pior do que aqui. De repente ele encontra um clube legal. Então vamos fazer o seguinte, eu preciso falar isso. Então as igrejas agora vão ficar sem pastor, porque o que mais acontece todo dia, o pastor é afrontado. Eu estive fazendo um seminário uma vez, em 2004, 2005, tem algum tempo já. E dentro da sala de aula tinha um pessoal de alta sociedade, desembargadores, médicos, juízes, estava lá dentro do seminário. Aí uma desembargadora levantou e falou assim: é um absurdo, como que eu vou participar de uma igreja se não tiver ar-condicionado? Porque não, a igreja tem que ter um ar-condicionado, porque não sei o quê. Se a minha igreja não tivesse ar-condicionado, eu saio da minha igreja, vou para outra que tem ar-condicionado. Eu fiquei pensando, meu Deus, essa mulher não tem noção do que é uma igreja. Ela não tem noção do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Podia dar uma condicionada. Ela perdeu a noção. Não, eu sei, ela poderia realmente, mas eu estou falando assim, no sentido de que depois essa pessoa entendeu o Evangelho melhor, né? Porque ela mas nesse momento ela não entendia ainda o que era o Evangelho de Jesus Cristo. Mas como ela, existem muitas pessoas que ainda não entenderam o que é a igreja, o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, hoje, colocar o amor como alguém que está dentro da igreja, não sentiu bem, vai para outra, depende muito do que essa pessoa entende, né, sobre a igreja, sobre o Evangelho. Então hoje nós estamos num comércio. Num comércio, as igrejas estão se transformando em casas de show. E a gente está indo de mal a pior, irmão. Está quase assim no salso quem puder, porque o negócio está ficando esquisito mesmo, de verdade. Igrejas que são sérias, que são ricas, poderosas, economicamente, estão tendo dificuldades com músicos no templo. Porque eles têm os melhores instrumentos, mas não tem pessoas comprometidas para tocar. Eu estou falando desse nível, a coisa está feia. Não é só o pobre. Nós somos uma igreja pobre. A igreja rica também está enfrentando problemas. Está trazendo músico do mundo para tocar agora. Exatamente. Então, a crise que a igreja está passando, ela vai muito além do que ela tem a oferecer em questões sociais. Ela chegou num nível que não está tendo gente comprometida para poder tocar. Nós temos recebido pastores aqui que têm vindo aqui para pregar, mas eles olham para o Ministério do Louvor nosso, né? Eles olham para cá e dizem: poxa, vocês têm Ministério do Louvor, vocês têm músicos aqui, né, que são pessoas da igreja, de Deus e tal. Por que há essa estranheza? Por que as pessoas estranham? Porque está uma situação estranha, esquisita, entendeu? E as pessoas estão buscando gente comprometida para estar no... Eu tenho um teclado top, 30 mil reais o teclado, 50 mil a bateria, 40 mil o contrabaixo, mais 60 de guitarra, a caixa de som é 12 mil reais cada caixa. Então, a igreja é uma estrutura rica, maravilhosa, mas não tem pessoas nascidas de novo para ocupar esse espaço. E aí contrata daqui, contrata dali. Quanto é para tocar? Quanto é que você cobra para tocar no culto?
eu cobro tanto. Cara, acabou tudo. O último apaga a luz. Não. O Espírito Santo de Deus tem reservado ainda 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Amém, queridos? E tem igrejas boas, sim. Tem muitas igrejas de Deus aí. É que a gente está no contrabalança. Então, de um lado da balança está o pessoal que está perdido. E do outro lado da balança está o pessoal, por exemplo, essa igreja do pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá é um homem de Deus. Eu tenho seguido ele. A mensagem dele são maravilhosas. Para mim, esse cara é mestre. Eu fico escutando ele 3 horas direto sem pensar. Cara, mestre, procura lá. Cara, é bom mesmo. Não estou falando que ele é bom, porque ele é. Não, mas Deus tem dotado ele realmente de uma sabedoria muito grande. E a igreja dele é rica, boa, tem pessoas de Deus. Então tem muita gente de Deus aí. Mas tem o outro lado da balança que está perdido. Não sabe o que vai fazer. E é obrigado, muitas das vezes, a colocar pessoas mudando no público, porque não tem opção de gente salva dentro da igreja. Então, tem 2 extremos aí, está uma balança. Agora, é muito estranha essa situação. Olhando para o Evangelho, olhando para o que é o Evangelho. Deixa eu conhecer o Juliano. O senhor acabou de falar. O problema hoje em dia das pessoas é que elas querem fazer, não só a igreja, os pastores, mas principalmente nosso Senhor Jesus como um garçom. Elas querem ser servidas, elas entram na igreja, olham para a palavra de Deus, para essa revelação e falam: isso aqui me serve, isso aqui não me serve. E o grande problema dessas pessoas foi o que o senhor falou: elas não nasceram de novo. As pessoas só vão entender quando elas nascerem de novo, porque a palavra de Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando ele entende isso, pega esse versículo e ele aplica na vida dele, ele ama o seu irmão, ele serve, ele se doa, ele se entrega, porque ele entende que sem Jesus e sem a palavra de Deus ele não é nada. Então o que acontece? Está acontecendo uma distorção muito grande na cabeça das pessoas, um espírito de engano. Está acontecendo nos dias de hoje que ele entende que ele tem que ser cabeça, que ele tem que ser servido. Eu venho para a igreja, eu dizimo, eu oferto, tem um almoço, tem alguma coisa, eu vou lá, compro e ajudo. Mas quando a pessoa não entende que ela tem isso, quando a pessoa entende que ela tem que servir, que ela tem que colocar a mão na enxada, não vou colocar a mão no arado, porque vai machucar minha mão, vai fazer calo, eu vou sangrar. As pessoas, elas não querem servir, elas querem ser servidas, elas até ajudam financeiramente, quando ajudam, só que quando ela vê na palavra de Deus que ela tem que ser serva, que ela tem que se entregar, que ela tem que crucificar na vida a sua carne e amar aquele irmão que muitas das vezes está ferindo ele, não, isso aqui não me serve. Eles usam a palavra de Deus como um verdadeiro cardápio. Esse prato aqui eu não quero, a entrega eu não quero, a renúncia eu não quero, mas eu quero ser servido, eu quero ser abençoado, eu quero o melhor para mim. Mas quando eu vejo aqui na palavra de Deus que diz que eu tenho que ser servo, que eu tenho que me entregar, eles muitas das vezes descartam isso e param aqui. Porque eles sabem que tem uma linha tênue que fala: até aqui eu sou beneficiado, dessa linha para frente eu não vou atravessar essa linha, porque eu sei que se eu atravessar essa linha, eu vou ter que sangrar, e eu não quero sangrar, infelizmente. Então, faz uma pergunta rapidinho. Será que todo esse acontecimento que nós estamos observando hoje não tem a ver com o que a palavra de Deus falou a respeito dos últimos dias? E nos últimos dias o amor de muito outro se escreve? Sim, ou seja, então no caso essa pessoa tomou até mesmo conhecimento do amor de Deus. O grande problema, pastor Marcos, é a teologia liberal. Porque qual é a qualidade do conhecimento que essa pessoa tem de Deus? Por exemplo, a teologia liberal, ela diz que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém. Então eu posso escolher quem vai determinar o que é certo. Ela vai dizer que a teologia liberal vai basear, por exemplo, nos sentimentos. Então se eu sinto que o irmão olhou de atravessado para mim, eu também tenho direito de olhar atravessado para ele, porque o meu sentimento eu não amo, não adianta. As pessoas vivem por sentimentos, não por decisão, ou por escolha.
Entendeu? Porque, eu sei, a gente sempre tem uma escolha, a gente sempre tem a gente sempre vai ter uma escolha, uma decisão. Não é sentimento. Se for por sentimento, está todo mundo condenado ao inferno. Porque a nossa natureza de Adão, quando o pecado entra na natureza humana, ele corrompeu todos os sentimentos. Toda a nossa alma. O que é a alma? Intelecto, sentimentos e vontades. Tudo isso está corrompido. Tudo isso está corrompido pelo pecado. Então não há justo, não há ninguém que possa fazer o bem, não há nada. Então nós entenderam. Deus não salva a gente, a nova natureza de Deus em nós, não quer dizer que agora nós não teremos mais sentimentos ruins, porque essa natureza velha ela continua. Só que nós recebemos uma nova natureza, que ela é poderosa, nos capacita a dominar os nossos sentimentos, a dominar as nossas vontades. Então agora eu não sou mais dominado pelas vontades, as concupiscências da carne. Eu domino no Senhor. E aí também vai depender de como você está alimentando sua vida espiritual. O antídoto está aqui. O antídoto está na palavra de Deus, na oração, acaba tudo isso. No Espírito Santo. Cabaria, Então, mas a base do novo nascimento é Cristo. É o novo nascimento. É o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Então por isso que o chato do pastor fica assim, que lê a Bíblia, irmão. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que orar. O pastor fica repetindo isso toda hora. Eu já sei que eu tenho que ler a Bíblia. Eu já sei que eu tenho que orar. Mas o pastor vai continuar falando, irmão, tem que estudar a Bíblia, tem que orar. Por quê? Porque sem isso não há alimento espiritual. O Senhor Jesus ele disse, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se eu não tenho a palavra, eu não tenho vida. Então eu não posso entender uma vida cristã sem oração e sem a palavra de Deus. É o básico, gente. É o beabá. Tá bom? Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos orar. Nós estamos encerrando a escola bíblica dominical e dentro de 5 minutos nós vamos começar a nossa Assembleia Geral como combinado. Amém? Hoje nosso tempo é menor, né? Mas eu acredito que Deus tenha falado